Pedimos então a Deus Pai Todo-Poderoso que nesse momento nos permita ter acesso a todo aquele conhecimento espiritual que nos for permitido e que esse conhecimento sirva para todos nós, para auxiliar-nos em nossa evolução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Nosso tema principal hoje é o sofrimento humano. Para que nós possamos entender o sofrimento humano na ótica cristã, na ótica espírita, é importante que antes de mais nada a gente tenha bem claro 3 conceitos. Então um desses 3 conceitos é um conceito que ele é comum a todos os cristãos, que é o conceito da vida futura. Então todos os cristãos eles sabem que nós sabemos que ao acabar essa vida, uma vida material, uma vida física, algo nos espera. E nós espíritas temos uma visão muito clara do que é isso, porque temos o contato com os espíritos, que nos informam como é, podemos dizer assim, do outro lado. E os outros 2 conceitos, outros 2 fundamentos, 2 princípios, são a pré-existência da alma, ou seja, sabemos que antes de estarmos encarnados, nossa alma já existia. Ela não foi criada ali no momento da gestação ou no momento que nós fomos criados, por assim dizer, aqui no mundo físico. E sabemos ainda da pluralidade de existências. Vimos de muitas encarnações, muitas existências. E nessas existências, nós adquirimos virtudes, defeitos, que trazemos para a nossa atual encarnação. É importante que a gente consiga distinguir 2 tipos de sofrimento. E primeiro, antes de mais nada, a gente sabe que todo efeito tem uma causa. Muitos problemas, muitos sofrimentos humanos, nós conseguimos ver nitidamente qual é a causa daquele problema. Por exemplo, uma pessoa imprevidente, não juntou dinheiro na sua vida, foi bastante gastador. Em algum momento de sua vida ela vai passar dificuldade e ela consegue ver a causa daquele problema que ela está passando. Uma pessoa que não teve cuidado com sua saúde, cometeu bastantes excessos durante a sua vida, ao final ali da sua vida, ou então em outro momento, ela pode ter algum problema, mas ela vai saber de onde veio aquele problema. Do mesmo modo, uma pessoa que comete um crime, ela vai pagar por aquele crime ainda em vida. E ela sabe por que aquilo aconteceu. Uma pessoa que não foi um bom pai, uma boa mãe, ela não criou bem seu filho. Provavelmente seu filho em algum momento vai lhe causar sofrimento. Então, para todos esses sofrimentos, a gente consegue ver a causa. Porém, a pergunta é, quando a gente não consegue ver a causa daquele sofrimento, de onde veio? Qual é a origem, qual é a causa daquele sofrimento? Qual o motivo de eu estar sofrendo aquilo? Ainda existe aquela máxima, ela não deixa de ter valia, não deixa de ter validade, que cada efeito tem uma causa. Consideramos ainda que Deus é poder, justiça e bondade. Deus, então, tem poder sobre tudo que acontece na Terra e no universo. Deus é bom e Deus é justo. Consequentemente, a causa é justa. O efeito que estamos sofrendo, ela é justa, porque Deus é justo. Então, quando nos deparamos com uma pessoa que tem algum problema muito grave de saúde, ela nasceu com aquele problema. Não existe uma explicação lógica, pelo menos nessa encarnação, para ela estar passando por aquilo. Mas, admitindo que eu acabei de falar, que todo efeito tem uma causa e a causa é justa, ela está passando por aquilo de alguma coisa que já aconteceu antes. E o que aconteceu antes só pode ter vindo de outra existência. Então, nós espíritas admitimos a preexistência da alma e a pluralidade de existência. E sabemos que o motivo da pessoa estar passando por aquilo vem de outra encarnação. Então, isso explica muita coisa. Uma pessoa talvez sofre um acidente em alguma fase de sua vida, ela pode ter sofrido aquilo por algo que ela fez em outra existência. Nós sabemos assim que nada acontece por acaso. O que acontece conosco vem quando não conseguimos encontrar uma explicação nessa encarnação, nessa existência, sabemos que vem
de outras existências. Muitos, porém, podem nos dizer, mas Deus é bom, Deus não vai nos permitir sofrer. Eu faço uma pergunta: uma mãe que causa um castigo a um filho, logo após ele ter feito algo de errado, ela não deseja o mal ao filho. Uma mãe ama o filho mais que tudo. E sabemos que Deus, o amor de Deus é muito maior que de uma mãe, porque ele é infinitamente maior que qualquer ser humano. Dessa forma, a gente sabe que o modo que Deus tem, o instrumento que Deus tem para a nossa evolução é através do sofrimento, um desses modos. E sabemos ainda que estamos em um mundo de expiações. Então existem alguns tipos de mundo. Primeiro, os mundos primitivos, nos quais os espíritos recém-criados vão habitar, passar as suas primeiras existências. Logo após, os espíritos migram para mundos de expiações e provas. E o mundo de expiações e provas que nós conhecemos é a Terra, onde nós estamos vivendo. A Terra é um mundo de expiações e provas. Estamos aqui para expiar erros de outras encarnações, para nos corrigirmos e evoluirmos. E também passar por provas que auxiliarão na nossa evolução. Existem também os mundos regeneradores e os mundos felizes. Então a Terra, como sabemos, ela tende a se tornar, em algum momento, um mundo regenerador. Ou seja, há uma evolução do planeta como um todo. Porém, no momento, ainda somos um mundo de expiação. Por isso, na Terra, o sofrimento, o mal, ele ainda é maior do que as alegrias. Por isso, as nossas vidas têm mais sofrimentos e decepções que alegrias. Muitos podem perguntar, mas não seria mais inteligente que nós soubéssemos por que estamos sofrendo? Primeiro ponto, não nos cabe questionar a Deus. Porém, pela lógica ainda, a gente pode ver vários argumentos que provam que é mais inteligente a gente não saber por que a gente está sofrendo. Temos que saber apenas que sofremos porque fizemos algo mal. Esse é o primeiro ponto. Estamos aqui para nos corrigirmos. Não somos perfeitos. E aquilo que a gente fez veio de outras encarnações. Porém, vamos parar um pouco para pensar, imaginar que todos nós, ao encarnarmos, permanecêssemos com todos os nossos conhecimentos de vidas passadas, encarnações passadas. Será que eu conseguiria olhar no olho do meu irmão, sabendo que ele me matou em outra encarnação? Ou que eu fiz mal para outro de meu irmão, outro dos meus irmãos? Isso com certeza atrapalharia as relações sociais e também atrapalharia o próprio desenvolvimento dos espíritos encarnados. Porque um espírito, uma pessoa, saberia que em outra vida ela foi uma pessoa de virtude, uma pessoa quase santa. Essa pessoa poderia então se perder de qual maneira? Através do orgulho, ela acreditaria, eu não preciso melhorar, e ficaria estagnada, ou então até mesmo presa no seu orgulho, ela poderia talvez regredir. Então é por isso, não devemos saber por que passamos, por que sofremos. Temos motivo de sobra para nos resignarmos, nos conformarmos da nossa situação. Conformarmos de qual maneira? Aceitar o nosso sofrimento, porque sabemos que ele é justo. Sabemos que o nosso sofrimento é justo e é uma oportunidade também de pagamento de uma dívida. Devemos enxergar o nosso sofrimento dessa maneira, como uma oportunidade de pagamento de dívidas adquiridas nas nossas várias existências. Essa é a maneira que temos que enxergar qualquer sofrimento que, porventura, viemos a ter. Temos que ter também o ponto de vista espiritual. Sabemos que a nossa existência atual ela é um ponto muito pequeno no infinito, diante de uma infinidade que é a eternidade, que o Espírito vive. Sabemos que o Espírito é eterno. E sabemos então que essa encarnação ela é muito pequena, perto da existência do Espírito, que é eterna. Logo, o sofrimento vai ser apenas uma coisa também efêmera, ela vai durar pouco. A existência acabou, o sofrimento acaba.
do mesmo modo que as alegrias também são efêmeras. Porém, devemos nos concentrar nos sofrimentos e nos alegrar que a vida futura nos promete, caso a gente viva da maneira correta, enxergando a coisa de uma maneira correta, que no futuro seremos recompensados pelos nossos sofrimentos atuais. Existe um tópico desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que ele trata da loucura e do suicídio. Na maioria das vezes a loucura ela vem a ocorrer com um ser encarnado que não suporta um grande sofrimento em sua vida. Imagine então que esse ser humano, que esse ser encarnado, esse espírito, ele tenha esse conhecimento, como nós estamos tendo agora. Ele não vai precisar fugir da realidade, porque ele sabe que aquilo que ele está passando vai acabar e é justo. Por isso a importância de termos uma vida espiritual e buscarmos sempre esclarecimento, conhecimento. Ainda sobre o suicídio, uma pessoa que não acredita em uma vida futura, ela é extremamente materialista, ela não tem fé nenhuma, acredita que a sua existência é apenas essa encarnação, é a existência atual, como ser encarnado. Para essa pessoa é extremamente lógico que ela tire sua vida diante de qualquer sofrimento. Para um espírita, e eu digo para qualquer cristão, pois o cristão tem uma visão clara de uma vida futura, que ela vai ocorrer, não faz sentido nenhum ceifar a sua própria vida. Então, vemos muitas vezes as pessoas fazendo campanhas sobre valorização da vida, luta contra o suicídio. Não seria nesse momento então importante que essas pessoas buscassem um pouco se aproximar de Deus, buscar esclarecimentos sobre o seu espírito, sobre a vida futura e não concentrar apenas aqui nesse mundo material? E ainda, o espiritismo ele tem uma certa vantagem, porque nós temos contatos com os espíritos e sabemos o que espera a um espírito que se suicida. Então, uma motivação para que nenhum espírito, que nenhum ser encarnado faça isso. Porque temos o contato frequente com os espíritos que nos passam mensagens através de livros, através do próprio atendimento aqui no templo. Então, nós espíritas temos um grande esclarecimento. Então, não podemos errar. No Evangelho segundo o Espiritismo, então existe ali uma parte na qual há as várias instruções dos espíritos, onde os espíritos trazem algumas mensagens sobre certos assuntos. A primeira instrução dos espíritos desse capítulo, ela tem por título Bem e Mal Sofrer. O que é bem e mal sofrer? O sofrimento vai acontecer de qualquer maneira, porém temos que sofrer bem. E o que é sofrer bem? Sofrer bem é o sofrer sabendo que aquilo é justo, sem reclamar. Não adianta nada uma pessoa sofrer achando que vai estar expiando os seus erros, porém ela está reclamando, ela não aceita aquilo. Quando ela não aceita, ela acha que aquilo é injusto. Então, o seu sofrimento não vai ser válido nesse sentido de expiação. Então, temos que sofrer bem. E o sofrer bem, ele ocorre a partir do momento que o espírito encarnado ele vai se alegrar de estar passando por aquilo, porque ele tem consciência que aquilo vai acabar e também que aquilo ali vai contribuir para a sua evolução. Então, isso é muito importante, sofrer bem. Ainda existe uma outra instrução do Espírito de Santo Agostinho, que ele nos diz: no estado de desencarnados, escolheste vossas provas, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Então sabemos, nós espíritas, que em diversos casos, escolhemos a natureza das provas pelas quais iremos passar. Então, Santo Agostinho nos lembra, por que agora que nós estamos aqui passando por esse sofrimento, vamos esquecer do mundo espiritual, esquecendo por que escolhemos realmente passar por aquilo. Então temos que sofrer bem. Porém, o ponto forte desse capítulo é o texto que tem por título A Felicidade Não É Deste Mundo. Sabemos que vivemos em um mundo de expiações e provas,
Sabemos que o reino de Deus não é deste mundo, como Ele mesmo nos disse no Evangelho. Porém, muitas das vezes ainda acreditamos que a felicidade, que viemos a este mundo para sermos felizes. Porém, nós viemos ao mundo para evoluirmos. Estamos em um mundo de expiações e provas. Por isso, o sofrimento é normal. Há mais sofrimento, há mais tristeza no mundo, que é um mundo de expiações, que alegrias. E não podemos fugir dessa realidade. Temos que entender dessa maneira. Estamos aqui para evoluirmos, não estamos aqui de férias. Então, o tempo todo devemos buscar a nossa evolução, buscando corrigir os nossos defeitos. Este é o motivo maior pelo qual encarnamos. E também, quando a gente lembra, quando a gente conclui que a felicidade não é deste mundo, a gente também conclui que o sofrimento não é eterno. E isso é extremamente reconfortante. Sabemos que uma hora o nosso sofrimento irá acabar. Temos que ter sempre isso em mente. Isso aqui nos reconforta e não nos permite fugir da realidade. Pelas duas maneiras, sabendo que a felicidade não é deste mundo, mas também que o sofrimento não é eterno. Sobre a perda de pessoas amadas, sabendo então que não viemos ao mundo para sermos felizes, o mundo, a terra é um mundo de expiações e provas, deveríamos enxergar com uma naturalidade maior o desencarne de pessoas amadas, porque aquela pessoa está se libertando de um mundo de sofrimento. Se ela desencarnou jovem, por exemplo, provavelmente ela cumpriu cedo sua missão terrena e por isso foi libertada. O mundo tem uma existência penitenciária. Então, quando um espírito é libertado daqui, temos que ficar felizes. Porém, a nossa cultura não nos permite isso, porque temos pouca fé no futuro. Então, apesar de Jesus Cristo ter vindo há mais de 2000 anos atrás, a gente ainda não conseguiu entender a sua mensagem. Muitas vezes ouvimos também, quando alguém diz, se fosse uma pessoa má, não teria morrido. Geralmente a gente acredita, as pessoas boas apenas que morrem cedo, e a gente fica triste, achando que quem deveria morrer é uma pessoa má. Porém, aquela pessoa que nós consideramos má, provavelmente precisa de um pouco mais tempo. Então, se ela não desencarna, é porque Deus Pai Todo-Poderoso julga que ela precisa de mais um tempo para evoluir. Então, não cabe a nós decidir quanto tempo uma pessoa tem que viver nessa terra. Sobre provas voluntárias. Então, é lícito ao homem buscar a sua felicidade ou buscar aliviar seus sofrimentos? É claro. E no Livro dos Espíritos, o Espírito responde muito bem essa mensagem, dizendo que, apesar de nós devemos nos conformar, nos resignarmos com o sofrimento, não devemos também devemos entrar no conformismo que entra na preguiça, entra na comodidade, entra na covardia. Então devemos sim buscar a felicidade do jeito que estiver ao nosso alcance, principalmente a felicidade do espírito, buscando as coisas nobres, as coisas boas, seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar aliviar os nossos sofrimentos, porque um dos motivos de estarmos encarnados é que devemos também estar buscando a nossa inteligência. Todo momento que a gente está buscando aliviar um sofrimento, estamos desenvolvendo a nossa inteligência. A inteligência é intimamente ligada à evolução do espírito. Existe mérito em buscar sofrimento? Então, muitas pessoas acreditam que nós devemos buscar o sofrimento. E talvez uma pessoa que lê no Evangelho, bem-aventurados os que sofrem, ela pode entender, então eu vou sofrer porque eu quero, vou buscar sofrer. Isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito de maneira alguma, porque quando a gente busca o próprio sofrimento, quando a gente quer mortificar o nosso corpo, a gente entra numa vaidade extrema, a gente entra no orgulho, porque queremos ser uma coisa que não somos. E tudo aquilo é para inflar o nosso próprio ego, inflar o nosso orgulho, e não deve ser feito. O sofrimento voluntário, ele deve ser feito apenas quando ele visa a caridade, o bem ao próximo. Então, uma pessoa que enfrenta frio, enfrenta qualquer tipo de sofrimento para fazer o bem ao próximo, isso é muito lícito e isso é nobre. Quando o sofrimento ele é de terceiros, nós devemos aliviar aquele sofrimento ou devemos deixar a pessoa sofrer, tendo em vista que o sofrimento vai elevar aquele espírito? Nós não devemos permitir que aquela pessoa sofra. Nós estamos aqui para aliviar. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo nos ensinou
a sermos caridosos, devemos buscar a fazer caridade, evitando e aliviando o sofrimento do próximo. Então não devemos forçar as pessoas a sofrerem, para que elas possam evoluir. Dessa pergunta, porém, a gente pode ter uma conclusão muito errada. Vamos imaginar, então, um ser humano que sofre um leito de hospital, ela já tem o seu corpo físico praticamente parado, porém sabemos que o espírito ainda vive naquele corpo. Então, é lícito que, com a intenção de buscar que aquela pessoa não sofra, é lícito que a gente faça nela uma eutanásia, que a gente corte a sua vida? De forma alguma. Por quê? Porque nós não sabemos o que aquela pessoa precisa passar ainda. Então, talvez naquele momento restante de sua vida, que o seu espírito, que não abandonou o corpo, talvez seja naquele momento que o seu espírito irá evoluir, irá passar por algum sofrimento que ele precisasse passar em sua encarnação. Então, Deus não deu o direito a nenhum homem a cortar uma vida, principalmente nesse tipo de situação. Então, dessa maneira, eu encerro essa palestra, agradeço a todos pela atenção e agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por permitir que essa palestra ocorra e que nós tenhamos acesso a todo esse tipo de conhecimento espiritual.